O meu diagnóstico, ele só é um pedacinho de mim. Ele não é o meu todo. Eu sou a forma que eu escolhi ressignificar o que aconteceu comigo. Gente, hoje eu tô aqui para prestigiar o lançamento do livro Amigos até o Fim, do caro Edson Ferreira, escritor, compositor, filósofo, morador, nascido aqui em Queimados, né, Edson? Sim, sou nascido e criado aqui. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. E tem uma estrada aí de ativista como PCD. Sim. E aos 12 anos, né, você foi diagnosticado com distrofia? Eu fui pra cadeira aos 12, mas eu fui diagnosticado antes. Então, hoje em dia, ele tem tetraplegia, né, parcial. E isso possibilita ainda ele escrever, que é um dom que ele tem. E esse dom acabou gerando esse livro. Então, conta um pouquinho da sua história, resumidamente, e do que se trata Amigos até o Fim. Eu me chamo Edson, né, tenho 33 anos, e eu fui diagnosticado aos 11 anos com essa patologia, né, que tem como característica o enfraquecimento da força muscular. Ela foi reduzindo a minha mobilidade ao longo dos anos, até me levar para a cadeira aos 12, entendeu? Eu tenho 21 anos de cadeira de roda hoje em dia. E encontrando formas de ressignificar aquele trauma, aquela situação, aquele processo de luto que eu estava vivendo naquele momento, buscando coisas que me confortassem naquele momento. Quando você fala processo de luto, a gente costuma às vezes querer apagar aquilo que a gente viveu antes, né? Que é uma vida que você tem de histórico, né? De lembranças, você andando, correndo, fazendo atividades, e talvez muita gente não queira tocar nesse assunto com você porque gera desconforto. E gera mesmo, de fato, algum desconforto. Mas essa ainda é a sua história. Sim. E não dá para apagar a nossa história. Não dá para apagar, ela faz parte de mim. Eu, por exemplo, não me importo de falar. Eu já aprendi a lidar com essa situação e eu sei que por mais que eu não tenha como reverter essa situação, ela ainda é a minha história. Ela faz parte do que eu sou. O meu diagnóstico, ele só é um pedacinho de mim. Ele não é o meu todo. Ele não é o meu todo. Eu sou a forma que eu escolhi ressignificar o que aconteceu comigo. Então é esse Edson que eu quero mostrar para o mundo, que eu quero mostrar para as pessoas. O que aconteceu comigo foi difícil, é difícil, mas não vai me parar. Uma das formas que você usou para ressignificar a sua história e faz parte da sua construção é essa sua faceta de escritor. Porque você não é somente isso, você é também isso. Sim. E com isso nasceu Amigos até o Fim, que você estava me contando, que é a história de 4 amigos, a história que se passa numa cidade bem do interior, né, do Espírito Santo. Eu achei super interessante que um dos personagens é cadeirante, né, e traz uma história muito forte de transição na região sudeste do Espírito Santo, uma cidade fictícia, né, dessa transição de amigos entre essa cidade para São Paulo, para a grande capital, onde todos almejam aquele sonho que não é americano, é um sonho de grande metrópole dentro do Brasil. Dentro do Brasil, as chances, as oportunidades lá é maior. Então, quando esses amigos ficam sabendo dessa oportunidade, eles se unem para ir em busca desse sonho, junto com esse amigo. Entendeu? De um sonho individual, torna-se um sonho coletivo. Eles abraçam essa causa, eles vivam com ele, entendeu? Isso é o que a história conta, essa irmandade entre esses amigos, que largam a vida deles naquela semana para ir em busca do sonho daquele amigo. Sim. Entendeu? E é uma jornada, né, que eu acredito que tenha muito a ver com a sua jornada. Muitas pessoas te trouxeram até aqui para você viver esse sonho também, né, que são considerados amigas. Muita pessoa. E além da sua família, que eu acredito também que sua mãe, Minha né, mãe. foi a maior responsável para você estar aqui, né, te trouxe de fato fisicamente, emocionalmente, espiritualmente até esse lugar que você está hoje. Você quer falar um pouco disso, da sua família, sua relação com a sua família e com seus amigos? Sim, então, a minha mãe, ela é a minha base até hoje, base de tudo, né? Foi com ela que eu passei todo o processo, foi com ela que eu fui buscando o diagnóstico, que foi tardio, né? O meu processo ele começou a se manifestar 7 para 8, eu fui ter um diagnóstico com 11. Eu ouvi de médico, se eu tivesse tido acesso a esse laudo, a esse diagnóstico antes, e acesso a todos os recursos necessários, eu conseguiria retardar o processo. Talvez hoje eu não estivesse na cadeira, ou talvez hoje eu tivesse pouco tempo de cadeira, mas eu não tive acesso a esse recurso lá atrás. Entendeu? Então, tudo isso foi passando ao lado da minha mãe. Então, foi um processo de luto dos dois. Né? Dela, que era uma mãe típica, que se tornou uma mãe atípica, caindo de paraquedas. E eu também, que não era uma pessoa, que era uma pessoa típica, que se tornou uma pessoa atípica. Então, foi todo um processo de adaptação nossa, da família. E depois, com o tempo, conforme eu fui construindo amizades, esses que foram entrando na minha vida e foi se adaptando à minha realidade, entendendo as minhas limitações, mas mesmo assim me abraçando. E sonhando o teu sonho, né? Sonhando meu sonho. Eu acho que essa é uma mensagem que eu não li o livro até o final, quero ler.
que a história parece ser muito interessante. Mas eu acho que a gente pode encerrar essa entrevista falando sobre isso, sobre pessoas que decidem sonhar o nosso sonho com a gente. Sim. Até porque o nosso sonho, ele não pode parar só na gente. Sim. Ele tem que ser compartilhado Ele de tem que ser fato, compartilhado. e ele tem que ser comprado primeiro por quem está no nosso círculo de intimidade. Sim, e é justamente isso que eu abordo dentro desse livro. É justamente isso. O quão longe a gente pode ir quando pessoas acreditam na gente e apoiam a gente. E nos guiam, e nos apoiam de qualquer forma. Nos indicam, nos direcionam, né? Até porque muitas vezes a gente deixa de acreditar na Sim, gente em alguns momentos da vida e precisa de alguém lembrar. Sim, a gente se auto-sabota muitas vezes, entendeu? E a gente desacredita no nosso sonho. Então, esse livro tem essa abordagem de falar o quão importante é ter uma boa base familiar e construir uma boa base de amizade. Social, externa na sua vida. Então, essa é a abordagem toda do meu livro, do início ao fim. E onde a gente pode encontrar Amigos até o Fim? Então, as pessoas podem comprar comigo, entrando em contato pelas redes sociais. Eu ainda não disponibilizei na Amazon, nas plataformas digitais? Ainda não, mas, sim, mas eu pretendo fazer isso. A princípio, hoje, quem quiser o seu livro, entrando em contato comigo pelo meu Instagram, aí eu posso estar enviando pelo correio, pelo motoboy, é a melhor forma que a pessoa achar ela, entendeu? Vai ser viável, né? Tá bom, a gente vai deixar os contatos aqui, nos nossos Instagrams, e é isso, foi um grande prazer te conhecer um pouco da sua história e um pouco de Amigos até o Fim, que vou ter que ler, né, pra dar o veredito, mas eu já, pelo spoiler, eu gostei bastante. Sim. E desejo toda sorte, que tenha muita venda, não somente para questões de lucro, não, mas porque é o enriquecimento cultural das pessoas, né, e realmente para impactar vidas. Impactar vidas. É isso aí, gente. Eu te agradeço pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui hoje, né, contando um pouquinho da minha história, do meu livro, e é isso aí. É uma satisfação para mim estar divulgando criadores da Baixada Fluminense, a região que eu nasci e cresci, o Rio de Janeiro, os interiores, as periferias, não apenas do Rio de Janeiro, mas a gente precisa divulgar os nossos artistas, os nossos produtores de cultura e de conteúdo, de entretenimento, de fomento à literatura, porque é a gente pela gente. É a gente pela gente. Começa assim, começa pequeno. Isso. Tudo que começa grande, meu pai diz que deve ser um monstro. Mas o que começa pequeno dá para você ir construindo, tijolinho por tijolinho. E com a ajuda dos amigos, do coletivo, da intimidade, a gente vai longe. Isso, desse jeito.